Olá, macanudos. Hoje trago-vos mais um tema daqueles que já todos conhecem que é, mas afinal qual é o alcance dos equipamentos, sejam os portáteis, sejam os móveis, e acima de tudo, quando é que eles podem ser usados para uma questão de emergência? Imaginemos que tem que comunicar com alguém, como é que o faz? E essa pessoa está à distância. Então, vamos ver. E a pergunta é, numa situação de catástrofe ou emergência generalizada, e caso falhem o telemóvel e a internet, a que distância estão as pessoas com quem têm mais necessidade de falar? Porque, no fundo, é isto que se passa em termos de emergência. Há uma emergência, seja ela qual for o motivo, e de repente temos que saber da família, dos amigos, de quem nos pode salvar e até prestar auxílio a outros. Portanto, ter um equipamento que tem imensas frequências, ou que supostamente as tem, não é só por si uma garantia de que vai falar com muita gente, que vai obter sucesso na sua comunicação. O que eu tenho visto em vários grupos e fóruns e páginas e mesmo vídeos é que realmente há um grande desconhecimento. É natural, porque quem se mete nestas coisas e não conhece como funcionam bem os rádios, pode ser levado a decidir de uma forma incorreta. Veja o caso. Se comprarmos um PMR 446, que é aquilo que é mais simples, às vezes nas caixas vem a dizer qual é o alcance. E é óbvio que se houver um que diga 5 km de alcance e outro que diga 10 km de alcance, estão-se mesmo a ver que o de 10 km é que é bom. O outro é metade. Mas aqueles quilómetros não são garantidos, porque depende muito do que está pela frente. Pode até acontecer que o de 5 km até tenha um alcance maior que o de 10. Porque quem fez a caixa era uma pessoa do marketing, era um designer, enfim, era um motivo de venda que tinha que pôr ali qualquer coisa para ser um chamariz de vendas. Mas não quer dizer que seja a realidade. A realidade é muito diferente e, não querendo ir aqui a um pormenor demasiado técnico, o objetivo deste vídeo é dar-vos a conhecer quais são as várias possibilidades de distância e qual o equipamento correto para o fazer. É uma suposição, porque eu posso estar a 5 km com um monte pela frente, que não funciona, e estar a 20 km em terreno completamente liso, que funciona. Portanto, o que está aqui é apenas uma indicação. E para saber o que era necessário fazer, não para mim, porque eu já tenho o meu sistema de comunicações resolvido, mal seria se não o tivesse, mas para aquelas pessoas que estão a tentar preparar-se, e portanto eu falo dos preppers, dos sobrevivencialistas, ou simplesmente aquelas pessoas que estão preocupadas de como é que eu posso ter um sistema alternativo para comunicar em caso de falhar tudo isto. Porque a questão é que isso pode acontecer. Aliás, isto há de acontecer um dia destes. Então vamos ver que opções é que temos. Para isso fizemos um questionário que andou a circular em vários grupos do Telegram, pelo menos, e que tiveram participação de várias pessoas que aqui vemos. Um grande agradecimento a elas e a quem ajudou a desenvolver, recolhendo todas as informações que nos foram dando neste questionário, chegámos a uma ideia de, afinal, a que distância que as pessoas precisam de comunicar em caso de emergência. Temos aqui aquilo que foi o resultado. Várias hipóteses, e eu vou começar de cima para baixo. Vamos demorar algum tempo a explorar aqui este quadro. Portanto, temos do lado esquerdo as percentagens, a descrição e à frente se era um PMR 446, um CB móvel, um base e ainda mais à direita onde diz na vertical rede privativa, portátil ou móvel. Portanto, em cada linha vamos encontrar aquilo que é suposto funcionar ou o que será mais recomendável ou mais garantido para cada uma destes tipos de comunicação, ou seja, cada um deste alcance. Vamos começar por 20% das pessoas diz que precisa de comunicar até 2 km em ambiente urbano. As primeiras 3 linhas são ambiente urbano, porque em ambiente urbano é mais difícil comunicar. Há mais edifícios, há mais coisas pelo caminho, enquanto em ambiente rural, à partida, o terreno é muito mais direito e não há prédios. Portanto, até 2 km em ambiente urbano, se 20% das pessoas é isto que quer, então temos uma forma relativamente fácil de resolver estes 20%. Se o seu caso é este, então com certeza tem o PMR 446 e o CB móvel.
Quando se diz que é um CB móvel, também pode ser um CB de base, pois se o móvel chega, o de base também. Neste caso, não vamos considerar os CBs portáteis, uma vez que o seu comportamento em ambiente urbano é muito imprevisível. Não quer dizer que não dê, mas não vamos considerar para aqui. Portanto, o PMR 446, com a sua antena relativamente pequena e pouca potência, poderá ser o suficiente até 2 km. É claro que, em ambiente urbano, pode acontecer que o PMR não fale para 300 metros. Depende do que é que está pela frente. Mas não digo que seja impossível, porque depende se temos linha de vista ou se não temos muita coisa pelo caminho. Portanto, mesmo assim, em ambiente urbano, até 2 km, porque se está dentro da gama dos 2 km, então pode acontecer que queira falar com alguém a 500 metros ou até 100 metros. Portanto, aquela comunicação de maior proximidade será feita com o PMR 446. Se tiver um CB móvel, ou seja, no seu carro, então faz 2 km assim a brincar, sem problema nenhum. Vamos então ver os seguintes 18% até 5 km em ambiente urbano. Parece simples também. É que são 18% a juntar aos 20% já são quase 40% das pessoas. Quase metade das pessoas quer comunicar até 5 km em ambiente urbano. Aqui a solução já não passa pelo PMR. Já começamos a estar longe demais para ser um PMR. Portanto, temos mesmo que ter um CB móvel ou um CB fixo. Portanto, quando eu digo móvel, quer dizer que ele pode estar em casa. Em casa, então, ainda mais alcance tem com a antena no telhado. Então, como vemos, o CB móvel acaba por ser uma solução. Claro que me podem dizer, bem, mas móvel é no carro. Pois, eu não estou no carro. Então tem que ter uma estação em casa, ou improvisada com uma antena na varanda, não direi na janela, bom, também é possível, mas um CB, afinal, até faz aqui um grande serviço. Portanto, até aos 5 km em ambiente urbano tem mesmo que ser um CB móvel. Depois, 4% das pessoas disseram que era até 5 km não urbano, mas poucas, portanto não me vou alongar por aqui. E vamos passar para a próxima, que é 22% de 5 a 15 km. Portanto, todos estes para baixo já não são urbanos. Portanto, temos terreno e temos casinhas e temos árvorezinhas. 22% é muita gente. Portanto, se 22% quer de 5 a 15 km, aqui então já temos o CB móvel ou o CB em base. 15 km não é muito para um CB, mas pode ser. Tudo depende do que é que têm pela frente. Se tiverem pela frente um monte, pode ser um problema. Se tiverem muitas árvores, nem por isso. Portanto, por norma, o CB até funciona bem no carro. Uma antena de móvel que tenha pelo menos aí 1,20 m de tamanho faz um grande serviço e consegue fazer isto. Por outro lado, quando dizemos comunicar pressupõe um de um lado, outro do outro. Então, você que me está a ouvir tem o CB no seu carro. Ótimo. Mas vai comunicar para quem? Para outra pessoa que tem um CB no carro dele e ambos estão no carro? É uma situação possível. Mas se você estiver no carro e comunicar para alguém que está em base, é muito mais fácil. Porque o mais importante das comunicações é a posição da antena. Logo, se mesmo no CB comunicar com alguém que está numa estação de base, o alcance é muito maior. Logo, de 5 a 15 km é possível, tanto em CB de móvel como em CB de base. Mas se for de móvel para base é muito mais simples. Neste caso, agora explicando um pouco quando se refere aqui a CB, eu não estou a distinguir se o CB tem AM, FM ou se tem as chamadas bandas laterais. Todos sabemos que as bandas laterais têm uma facilidade maior de comunicação. Mas vamos considerar que pode ser tanto uma coisa como outra. Portanto, isso não é o que vai fazer distinguir se você consegue comunicar ou não. Banda lateral seria preferível, mas vamos pensar que tem um CB barato, AM e FM. E o patamar seguinte, que é de 15 a 30 km, com 24% das pessoas. Portanto, como veem, estamos quase todos num raio até 30 km. Pode ser mais de 15, mas será até 30. E aí é que provavelmente estão a maior parte das pessoas com quem terá que comunicar. E alguém que está a 20 ou 30 km não é alguém que venha correr aqui ajudar porque eu tenho uma ferida. Ou que vem aqui ajudar-me porque há uma emergência imediata. É simplesmente eu poder comunicar com essa pessoa e dizer-lhes o que é que eu preciso, se estou bem
combinar alguma coisa para o futuro, ou simplesmente saber que temos uma emergência, a coisa está estável, ou estamos expectantes, não há que ficar muito preocupado porque as pessoas estão vivas, têm que comer, têm água, pelo menos durante um tempo. Portanto, de 15 a 30 km, aí eu recomendo um CB de base. Portanto, já não é uma garantia de que eu meto-me no meu carro, vou chamar e alguém a 30 km responde. Não quer dizer que não funcione. Funciona, especialmente se estivermos numa zona aberta, se estivermos junto a uma autoestrada, onde não há prédios. Mas a questão é que aqui eu só poderei dizer que é seguro fazer essa comunicação, e mesmo assim, um bocado às vezes, dizer que é seguro, cuidado, é o CB de base. Portanto, precisamos de um alcance maior, precisamos ter antenas no telhado, bem colocadas, além de outros fatores que influenciam a comunicação, mas ter uma antena no telhado é um fator quase que ganhador, imbatível. Portanto, para comunicar de 15 a 30 km em CB, cada um terá que ter uma antena no telhado. Daqui para a frente temos os 30 a 50 km, 16% das pessoas responderam isto. Voltamos à mesma questão. Aqui tem mesmo que ser um CB de base. Portanto, já não há CBs móveis, tem que ser CB de base. E o CB de base vai dar o que der. Depende da instalação de cada um. Eu posso-vos contar aqui uma experiência que eu consigo sair de Lisboa em direção a Tomar e, estando na autoestrada do Norte, eu consigo fazer grande parte da autoestrada em comunicação. Estamos a falar de que eu consigo comunicar na autoestrada durante mais de 50 km. Isto em móvel. Portanto, possível é. Mas se, por exemplo, eu quiser falar para 15 km e tiver uma série de montes pela frente, e não precisam de ser montes muito grandes, basta que sejam grandes conjuntos de prédios. Ou que o terreno tenha algum relevo que, por acaso, não dá jeito nenhum. Eu tenho a minha estação principal nas Olaias, eu para a margem sul vejo bem, para sul também, um bocadinho para norte, mas para trás de mim eu tenho um monte todo até lá acima, mais os prédios. Portanto, eu falar para 2 ou 3 km daqui, eu falo, mas já não é nada assim tão extraordinário. 10 km já é um bocado o meu limite para falar de jeito. Portanto, para falar assim de jeito. No entanto, para a margem sul ou para baixo, facilmente 50 km não tem problema nenhum. Isto com estação de base, obviamente. Portanto, isto que vos deixo aqui é uma indicação para não irem à procura de, afinal, como é que posso fazer com PMR, com um CB de base ou com um CB móvel. Estão aqui algumas indicações. Ora, daqui para a frente, até aos 100 km não houve respostas, depois dos 100 aos 150, 6% responderam que era o que queriam. Eu também queria muita coisa, mas não vai dar. Portanto, dos 100 aos 150 km, o PMR não há hipótese nenhuma, e o CB não quer dizer que não dê se tiverem bandas laterais, se estiver muito bem colocado, mas não é uma solução que se possa dizer assim, compra isto, faz desta maneira e resulta. Não resulta. Portanto, se tiver para mais de 50 km, tem que ser uma coisa bem pensada. Não é algo que se possa dizer, olha, está aqui uma solução, vá às compras e monte. Não. Portanto, muito menos de 100 a 150 km. E depois houve 6% que diziam, não será possível comunicar. Eu não sei o que é que quiseram dizer com isto, mas provavelmente as pessoas com quem queriam falar se calhar até estavam no estrangeiro ou estavam no Algarve e portanto aquilo era tão longe que disseram logo, olha, não vai dar. E é possível que não dê. Agora, este quadro traz aqui outra questão importante que eu gostava que pensassem bem nisto, que é o que está do lado direito com letras verdes a fundo preto e que diz que é uma rede privativa, porque isso é uma opção. Uma rede privativa, seja portátil ou móvel, portanto estamos a falar dos licenciamentos mais simples, que não têm estrutura fixa, não têm estações de base. Temos portáteis e temos estações móveis que estão no carro, ou eventualmente estações temporárias que pomos uma antena num determinado dia, em certo sítio, mas que não fica lá. A rede privativa funciona em UHF. Mal comparado, é como se fosse um PMR potente, para assim dizer. Portanto, pode ter até aos 5 watts, pode ter a antena que se quiser, pode ter a antena no móvel, pode ter a antena, pode ter isso tudo. E como o mais importante nas comunicações é a antena, nós com isso resolvemos o problema que o PMR tem, que é pouca potência e uma antena pequenina e um rádio pouco eficiente.
Para ter uma rede privativa, os equipamentos são portáteis ou móveis, mas são de categoria diferente. Têm que ter algumas características que os outros não têm. Pronto, há um documento que eu fiz a explicar precisamente as radiocomunicações em termos de emergência e para grupos e que explora todas estas hipóteses e tem lá os equipamentos. Mas eu considero que seja uma boa solução, considero até que seja a melhor solução. Obviamente não acessível a todos ou para redes privadas, basicamente é isso, seriam a rede privativa. E como veem, ela vai abarcar desde os 2 km urbanos até aos 15 km fora das zonas urbanas. A rede privativa também não é um milagre, atenção, tudo tem os seus limites e quando se diz ali que, por exemplo, são até 5 km urbanos, então pode dizer, até eu pego no meu walkie-talkie, ando 5 km e consigo falar. E eu, mentira, não consegue. Dificilmente consegue. A questão é, pode ser que consiga se tiver uma estação imóvel, ou uma estação temporária, ou uma antena maior no portátil. Isso consegue-se. Não é nada assim de extraordinário. Estamos a falar de um tipo de comunicação muito superior ao PMR 446. Portanto, para quem quiser saber mais sobre uma rede privativa ou investigar um pouco sobre isso, ou perguntar mesmo assim, eu acho que é uma boa solução para um grupo que queira comunicar entre si, ter uma frequência só para si, com rádios que funcionam entre si e até trazem outras vantagens que os PMRs não têm. É a rede privativa. Em relação ao CB, seja ele móvel ou estação fixa, é realmente uma hipótese bastante válida. Infelizmente o CB, por trabalhar numa frequência mais baixa, está mais sujeito a interferências, ruídos. Na cidade há muita chamada poluição eletromagnética, portanto nunca temos sinal de zero, temos sempre um ruído tremendo e isso vai impedir que os sinais mais fracos sejam recebidos. Pronto. Nesse aspecto o PMR é uma banda muito mais limpa, tal como as redes privativas. E assim termino com este quadro, que espero que guardem e olhem para ele de forma séria, porque se não se prepararem agora, quando é que se vão preparar? Quando for preciso é tarde. Há que escolher, há que ter os equipamentos, investir algum dinheiro e algum tempo para aprenderem como é que tudo isto funciona. Se numa altura de emergência, e isso pode ser a qualquer momento, não conseguir contactar com as pessoas importantes, como é que vai ser? E às vezes era tão simples. Era só ter um walkie-talkie, ter uma estação no carro, ter um plano de comunicações e naquele momento, se calhar, vão resolver muita coisa. Vão ficar descansados, conseguem falar com as pessoas, vão poder ajudar outros e vão poder ser ajudados. Não estou aqui a tentar dizer que se não tiver um rádio não vai conseguir fazer a sua vida em tempos de catástrofe. Mas todos sabemos que na falha de comunicação temos um problema pela frente. E às vezes a falha de comunicação era tão simples de resolver. Bastava poder falar para 500 metros, para 1 km ou até para 5 km. Portanto, a preparação que estão a fazer hoje pode-vos salvar no futuro e pode-vos, enfim, livrar de muitos dissabores, muitas dores de cabeça, que é tudo o que não precisam ter numa altura de catástrofe, ou de emergência, ou de uma coisa qualquer. E para aqueles que julgam que eu estou aqui a falar de meteoros a cair, invasão extraterrestre, ou uma coisa qualquer, ou ataque nuclear, também está muito na moda, não é assim. Basta que falhe a internet e o telemóvel. Imagine que, de repente, imagine agora que está a ver este vídeo. Tente pensar que, e se eu não tivesse internet nem telemóvel durante as próximas 5 horas? Portanto, durante 5 horas não vai poder falar com ninguém, não vai poder receber nenhuma informação, zero. E já agora a televisão também não funciona. Como é que faz? Onde é que estão as pessoas que mais lhe interessam saber, se estão bem ou mal? E como é que essas pessoas poderiam comunicar consigo precisamente nas mesmas condições? Portanto, imagine, durante 5 horas eu não vou ter comunicação nenhuma. Como é que faço? Espero ter ajudado. Mais uma vez, a quem interessar este vídeo, façam like, partilhem. No fundo, faço estes vídeos, não é para o meu bem, é para o vosso bem. Muito obrigado e até à próxima.